O neoliberalismo ele não é liberal. É que o neoliberalismo ele é um antimercado. Ele não tem a ver com fazer o mercado funcionar de forma saudável. Ele significa, na prática, tirar de quem é pobre, de quem é trabalhador e botar na mão de quem é playboy, de quem é bilionário. O neoliberalismo também é luta de classes. O neoliberalismo não consegue gerir o mercado, gente. A China é uma gestora melhor, ela resolve melhor todos esses problemas do que os neoliberais. Se você está me assistindo, seu salário é uma droga. O neoliberalismo, que ele ia, livrar a gente da terrível burocracia soviética, cara, ele produziu uma burocracia muito maior do que qualquer regime comunista que vocês imaginarem. A gente não deve perder jamais a oportunidade de conversar com o fantasma. Se o comunismo é um fantasma que está assombrando a gente tem que ouvir o que esse fantasma está falando pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou comentar rapidinho aqui um texto do Mark Fisher, que está presente na edição brasileira do Realismo Capitalista. Ele está no finalzinho aqui, ó, Como Matar um Zumbi, elaborando estratégias para o fim do neoliberalismo. É uma edição posterior, esse texto ele sai em 2013, mas o Realismo Capitalista já tinha saído em 2009. Na edição brasileira eles incluíram, e eu achei bem interessante, inclusive não só essa edição, mas alguns outros textos também. E o que eu gosto nesse texto, na verdade, é porque, ao mesmo tempo que ele tem um tom ali de polêmica com a esquerda, ele também explica por que o neoliberalismo chegou onde chegou. Como o neoliberalismo nasceu e também como ele morreu. Então ele é um texto que ele tem uma pegada um pouco estratégica mesmo, faz uma crítica ao horizontalismo enquanto estratégia política, e ele mostra também por que isso não funciona, apenas esse horizontalismo, para derrubar esse zumbi gigantesco que está andando por aí. Então, antes de começar a falar do texto, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou deixar a chave Pix aí para vocês apoiarem o canal com qualquer valor, tá? Que vocês puderem, até com valores pequenos mesmo, ela ajuda. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí do vídeo, também na descrição do vídeo. E sem mais, vamos começar. Bom, o primeiro ponto desse texto é que essa metáfora do zumbi, ela não tá ali à toa, Ela tá ali porque o Fischer entende que o neoliberalismo já morreu na crise de 2008. Para quem não lembra, ou para quem não era nascido, sei lá, o que foi essa crise de 2008? Teve uma bolha no mercado imobiliário norte-americano, e essa bolha foi tão grande que ela gerou um efeito em cadeia, que não só nos Estados Unidos, foi no mundo todo isso, tá, gente? Que um dos efeitos dessa crise foi a falência de vários bancos. Então, à medida que esses bancos começaram a falir, começaram a quebrar, quem socorreu esses bancos foram os estados. Foi essas empresas, esses bancos, esses grupos todos, eles foram socorridos com dinheiro público, dinheiro dos estados. Os Estados Unidos botou uma grana para não quebrar, para deter essa quebradeira. E isso daí, gente, a escala que isso se deu, meio que, assim, morreu o discurso de não intervenção do Estado, que era o que vinha ali sendo trabalhado desde os anos 70, era a política econômica padrão. Não, o Estado não pode intervir na economia. Pois é, mas quando teve essa bolha, os próprios economistas neoliberais pediram socorro para o Estado. Isso daí, gente, foi uma quebra, foi um impacto muito grande, tá? Porque o que acontece? O que sustentava esse discurso de defesa da ordem econômica neoliberal era justamente que, assim, o mercado funcionando não tem razão para você ter intervenção, não ter nada. Então, você cria, na verdade, com essa ajuda, que não é simplesmente uma ajuda, esse dinheiro que sai das pessoas, que vai para pagar ali os bancos,
Isso é um abismo gigantesco entre o que vinha sendo pregado e o que passou a ser realizado. Porque o que mostra essa intervenção? Que, beleza, não intervenção do Estado na economia é legal até banco começar a quebrar, né? Competição é legal quando é pequeno negócio, né? Porque os grandes grupos vêm construindo monopólios, né? E o que começa a ficar escancarado é que o neoliberalismo ele é um antimercado. O neoliberalismo, na verdade, ele não tem a ver com fazer o mercado funcionar de forma saudável. O neoliberalismo ele significa, na prática, tirar de quem é pobre, de quem é trabalhador e botar na mão de quem é playboy, de quem é bilionário. O neoliberalismo, o que ficou escancarado a partir de 2008, escancarado, porque a gente já sabia que era assim, baseado numa suposta justiça econômica, mas que na verdade ele só serve para manutenção da ordem social. Ele é um discurso social camuflado de econômico. Inclusive, essa crise foi muito significativa, porque foi a partir de 2008, por exemplo, que a China começou a alcançar o protagonismo que a gente vê ela tendo hoje, né? Antes de 2008, era pouca gente, né, que estava ali falando em relação à China, que a China ia... A gente via-se o crescimento, mas achava-se que era uma coisa assim, mais localizada, era um momento da China ali, né? Foi a partir de 2008 que a China deslanchou, né? Deslanchou mesmo, assim. E é muito significativo isso. Por quê? Porque você está vendo ninguém menos que o Partido Comunista da China gerindo melhor o mercado do que esse monte de economista neoliberal decadente. Porque o que está em jogo ali, o neoliberalismo não consegue gerir o mercado, gente. A China é uma gestora melhor desse mercado, desse comércio internacional, ela se dá melhor, ela resolve melhor todos esses problemas do que os neoliberais. E aí, gente, o que está por trás disso? O que isso significa, né? Vamos tentar entender, né? Eu acho que tem uma mensagem sendo passada aí, né? Eu não vou falar da China nesse vídeo, eu posso até falar em outro, mas meu foco aqui é no Mark Fisher. O Fisher faz no texto especificamente, ele pega ali um caso específico de uma política de avaliação externa que aconteceu na universidade pública que ele trabalhava, e ele mostra como essa política de avaliação ela não tem nada a ver com melhorar a eficiência do ensino. Mostra que o sentido dessa política pública era apenas de construir, muito artificialmente, tá, uma cultura de competição entre as instituições educacionais. E aí ele vai puxando esse fio e ele vai vendo ali que o verdadeiro sentido das políticas neoliberais não é desenvolver o mercado, galera. Não é livre comércio. Não, isso aí é conversa, entendeu? O verdadeiro sentido de todas as políticas, na verdade, é impedir que outras formas de pensar surjam. Porque, vamos lá, vamos pensar aqui agora, vamos fazer uma observação. Sai do celular, sai do computador, olha pela janela, tá, da sua casa, do seu apartamento, vai na rua, bota a cara ali, dá uma olhadinha. O livre mercado funcionou? A gente vive sob hegemonia neoliberal há algumas décadas. O livre mercado funcionou? Vocês estão vendo aí o livre mercado funcionando? Sério mesmo? Deu certo? Tudo que vocês compram, a maioria das coisas, provavelmente veio de um lugar só. Veio da China. De uma meia dúzia de marcas, que são tudo oligopólios. Se você está me assistindo, né, porque eu não acredito que ninguém rico está me assistindo. Se você está me assistindo, seu salário é uma droga. Você não está ficando mais rico. Não, gente. Assim, o neoliberalismo não funcionou. A utopia neoliberal não funcionou. Pô, mas peraí, o neoliberalismo está aí já há um tempão sozinho. Há algum tempo já sozinho. Sem concorrência. Por que não deu certo? Na verdade, a força do neoliberalismo, o que torna o neoliberalismo bem sucedido,
não é a capacidade de produzir a utopia liberal, né? Um mundo melhor, né? E na verdade ele nunca foi sobre isso. O Foucault estava certo, estava muito certo, diga-se de passagem. O neoliberalismo é sobre vigiar o trabalhador para ele não escorregar para a coletividade. O neoliberalismo é impedir que outras formas de organização surjam. É pegar tudo o que é forma de solidariedade, de coesão social, de instrumento de luta e sabotar isso. E transformar tudo numa gigantesca máquina burocrática que passa a responder ao indivíduo, não ao social. Olha só o que viraram os sindicatos, né? Os sindicatos, né, lá no seu princípio, eram instrumentos de organização, de luta, onde os trabalhadores organizavam sua luta de forma coletiva. Agora, hoje em dia, os sindicatos são burocracia, são máquinas burocráticas que transferem aquele espírito de luta, aquela revolta, para um âmbito jurídico e atuam juridicamente. Muitas vezes, inclusive, agem para paralisar a luta. Os sindicatos de hoje não são os sindicatos que eram, sei lá, na época do anarquismo, na época, os primeiros anos ali também do comunismo, enfim, não tem mais isso, né? Qual foi o que tornou bem sucedido o neoliberalismo? Pô, ele burocratizou os sindicatos. Ele não burocratizou só os sindicatos, ele burocratizou tudo. O neoliberalismo, que ele ia, né, livrar a gente da terrível burocracia soviética, cara, ele produziu uma burocracia muito maior do que qualquer regime comunista que vocês imaginarem. O nosso mundo hoje, ele é só burocracia. Olha o que é telemarketing, gente, pelo amor de Deus. E nesse sentido, o neoliberalismo ele não é liberal. Ele não tem nada a ver com o liberalismo clássico. É um erro também a pessoa tentar defender o liberalismo como se fosse o neoliberalismo. Na verdade, o neoliberalismo é outra coisa, é um sistema policial, um sistema de controle de pessoas, né? Pela produção e pela manutenção desse individualismo atomizante, né? E que dá um preço psíquico, né? Porque todo mundo está ansioso, todos nós estamos em alguma medida depressivos, estamos em alguma medida bipolares. É isso. Isso é o neoliberalismo. E, só que, como o Fischer colocou aí, né? O sistema está em crise desde 2008, né? O neoliberalismo desde 2008 ele já mostrou que ele não está aqui para construir o livre mercado. Ele está aqui para construir o quê? Gente, olha o tarifaço do Trump. Não sou eu, não é o Mark Fisher inventando coisa. O Mark Fisher nem chegou a ver isso. Olha o tarifaço do Trump. Esse zumbi do neoliberalismo, ele continua andando, mas ele morreu. Só que um zumbi, às vezes, ele é mais difícil de matar do que uma pessoa viva, né? É mais difícil você derrubar um zumbi, muitas vezes. E por que a gente não consegue derrubar esse zumbi em específico? Segundo Fischer, e aí eu vou concordar muito com ele, porque a gente não tem nenhuma ideia alternativa com força o suficiente para substituí-lo. Ah, mas aí vocês podem alegar que tem o comunismo, né? Que o comunismo é uma alternativa. Gente, vamos lá, vamos tocar real aqui. Se vocês discordarem, vocês colocam embaixo, mas olha, essa perna já foi. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. O comunismo já morreu também. Só que o comunismo, olha só que louco isso. O comunismo, quando ele morreu, ele não virou um zumbi. Não existe o comunismo zumbi andando por aí. O comunismo, quando ele morreu, ele virou um fantasma. Um fantasma que assombra a gente. Que ele fala com a gente. Que ele tá aqui, sabe, rondando todo mundo, né? E, assim, se ele assombra a gente, é porque ele tem algum assunto inacabado. Por que esse fantasma não foi pro além-vida? Por que ele não passou pro próximo plano? Por que ele não transcendeu para outra forma de existência? Por que ele não reencarnou? Esse fantasma está preso aqui porque ele tem algum assunto para resolver com a gente. Eu sou da filosofia que se um fantasma aparece para mim, a melhor coisa que eu posso fazer é tentar me comunicar com esse fantasma, ver o que esse espírito quer.
sabe? Eu acho que essa é a melhor maneira de se lidar, sabe, com esses espíritos desencarnados, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, gente. De certa forma, o que o Fish está colocando também. A gente tem que ouvir o que esse fantasma tem a dizer, o que ele tem a ensinar. A gente não deve perder jamais a oportunidade de conversar com o fantasma. Se o comunismo é um fantasma que está assombrando a gente tem que ouvir o que esse fantasma está falando para a gente. Ele está querendo dar alguma informação importante para a gente, né? Enfim, voltando ao tema central do texto. Como se combate o neoliberalismo? Eu acho muito irônico que o Fischer pega uma citação de ninguém menos que o Milton Friedman, o pai do neoliberalismo, né? Um dos caras ali que estava na raiz do nascimento do neoliberalismo, e ele faz uma citação que eu acho muito boa. Eu vou ler ela aqui para vocês. Apenas uma crise, real ou assim percebida, produz mudança de verdade. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias circulando por aí. Essa, acredito, é a nossa função básica: desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis, até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável. Gente, isso aqui é muito bom, porque essa citação do Friedman, ela ecoa, ela ressoa muito com uma noção marxista de que a revolução é inevitável. Dá para fazer, inclusive, um trocadilho com um adágio que é atribuído ao Trotsky. Toda revolução é impossível até se tornar inevitável. Não sei se vocês sabem, né, como é que foi a história do neoliberalismo, acho importante colocar isso aqui, mas depois ali da crise de 1929, o liberalismo econômico ele caiu em desgraça, gente. O liberalismo não funcionava mais, né? Acabou. Né? Mesmo nos países capitalistas, o que se teve foram políticas de intervenção na economia. Esse modelo intervencionista, né, o keynesianismo, funcionou bem, inclusive para reconstruir os países que estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Né? Funcionou bem no pós-guerra, criou todo um estado de bem-estar social na Europa. Enfim, do outro lado, no bloco soviético já tinha intervenção estatal mesmo. Então, o que ficou em voga nesse período foi a intervenção estatal. Só que essa intervenção estatal na economia, isso começou a entrar em crise ali no final da década de 60, início dos anos 70. Isso já não estava mais se sustentando. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Tinha um grupo de economistas, da qual o Friedman fazia parte, que queria refundar o liberalismo. Esse grupo, eles criaram uma sociedade, a Sociedade Monte Pelegrин. Eles começaram a arrecadar fundos, começaram a cooptar jovens intelectuais nas universidades, começaram a investir em pesquisa, em divulgação, em dar palestra, bolar um plano alternativo, um plano, digamos assim, com soluções mais liberais, né, para os problemas econômicos. Os caras começaram a desenvolver um receituário e eles ficaram esperando pacientemente, porque eles sabiam que, pelo menos no âmbito das economias capitalistas, aquilo ali ia dar problema. Aquilo ali não ia se sustentar indefinidamente, entendeu? Então, quando veio a crise desse modelo mais intervencionista, eles já chegaram e falaram, ó, toma aqui, ó, a solução é vocês fazerem essas coisas aqui, já deram tudo pronto. Gente, eles previram que o modelo ia entrar em crise, eles se prepararam para ser alternativas viáveis quando o momento chegasse. E eles tiveram sucesso, inclusive, em se mostrar como a única alternativa viável. O nome disso é estratégia. Os caras agiram estrategicamente para implantar o neoliberalismo. Inclusive, a primeira experiência de um governo neoliberal foi aqui na América Latina, foi a ditadura do Pinochet no Chile. Agora vamos dar um passo para trás. Para quem conhece o Manifesto Comunista, para quem conhece, sei lá, a crítica do programa de Gotha, um pouquinho do debate estratégico do leninismo, né, vocês vão notar que essa história que eu acabei de contar do neoliberalismo, ela também é um tipo de subversão do marxismo. Porque olha só, o que é, assim, botando bem resumidamente, o que é o debate estratégico do marxismo? O capitalismo tem crises cíclicas,
o socialismo é a solução para essa crise, para essas crises do capital. Os trabalhadores percebem isso, se organizam, né, uma vanguarda trabalhadora ali, faz o Partido Revolucionário, desenvolvem essas propostas socialistas, desenvolvem um programa socialista, um programa revolucionário, dando soluções para os problemas que estão aparecendo, que estão apontando do capitalismo, e no momento de crise, eles apresentam esse programa para irem ganhando uma certa hegemonia e eventualmente fazem a revolução. Galera, isso que eu falei agora é a luta de classes. O neoliberalismo, que segue um pouco esse padrão, só que de forma invertida, também é luta de classes. Só que no caso do neoliberalismo, é a luta de classes sendo lutada do outro lado, pelo lado da burguesia, pelo lado contra-revolucionário. Por isso que o Fischer, nesse texto aqui, ele fala com todas as letras que a gente precisa adotar uma mentalidade de guerra. A gente precisa voltar a lutar a luta de classes, porque o outro lado está lutando. E é nesse sentido que ele faz essa crítica ao horizontalismo. Inclusive, ele está dialogando aqui diretamente com um militante importante do autonomismo italiano, o Bifo Berardi. Ele está criticando o que ele fala que é o imobilismo da esquerda pós-68, né? Que nega qualquer forma mais explícita de controle vertical. E chega até a ironizar. O Fischer fala o seguinte: você preferiria enfrentar um inimigo cuidadosamente coordenado ou um que toma decisões através de assembleias que duram 9 horas? O argumento que ele vai defender aqui é muito parecido com o que o Rodrigo Nunes vai defender no seu livro Nem Vertical Nem Horizontal, que eu também estou abordando aqui no canal, de que a gente precisa planejar uma esquerda que não polarize entre uma hierarquização rígida e um horizontalismo imóvel. É preciso saber valorizar uma estratégia política, uma forma de organização que produza efeitos políticos, efeitos sistêmicos importantes, né? E aqui é até um pouco polêmico, porque no caso do Fischer, quando ele vai fazer essa crítica aos autonomistas, ele vai defender o Partido Trabalhista Britânico, o PT lá da Inglaterra, né? E ele vai falar que assumir um governo é diferente de conquistar a hegemonia. E ele vai questionar muito isso, essa coisa de que para ser revolucionário não pode ocupar governo, né? Você tem que lutar sempre para derrubar os governos. Ele vai falar que não, peraí, gente, a gente tem que apresentar alternativas. Às vezes ocupar o governo, às vezes ocupar um cargo institucional é bom para você apresentar alternativas. Eu vou falar que assim, eu não sei se eu concordo tanto com essa defesa que ele faz assim, né, do Partido Trabalhista Britânico, né? Porque, inclusive, assim, eu acho que não é tão simples, né, essa luta política, mas olhando para a experiência recente que a gente teve, que o Fischer não viu, né, da ascensão da extrema-direita assumindo vários governos, eu acho que ele tem um ponto aqui. Porque, inclusive, ele chega a lançar uma máxima, né, de que ele fala que essa esquerda mais horizontalista ela é um complemento perfeito ao neoliberalismo, né, na medida que constrói a ideia de que, olha, preste atenção, o jogo de palavra que ele vai usar, é mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que um partido trabalhista de esquerda. É o contrário, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Aí a esquerda é justamente essa mesma construção. Faz sentido, sabe? Ele está construindo essa lógica, que existe uma complementariedade entre essa esquerda, né, e esse modelo neoliberal. Só que, né, por outro lado, assim, eu fico me perguntando, beleza, mas essa tática de você transformar um partido trabalhista num partido de esquerda, eu acho que é muito difícil. É uma posição minha, vocês coloquem o que vocês acham. Mas é algo pra gente pensar, sabe? Porque essa ideia não tá tão infundada, não. Né? Assim, eu acho que ocupar espaços... Você está ocupando tudo, mas você não pode ocupar espaços no governo? Não, é essa a crítica que ele coloca, tá? Eu acho que não é algo sem importância, não, né?
A questão é quando elas colocam, sei lá, ocupar o espaço no governo como uma coisa acima de qualquer outra estratégia de esquerda. Aí que eu acho que está o problema. Enfim, concluindo. Se o neoliberalismo funciona construindo o individualismo e impedindo a coletividade, para enfrentá-lo, a gente precisa, acima de tudo, tentar reconstruir esses laços de solidariedade que foram se perdendo. E aí que eu acho que é a mensagem mais importante do capítulo, né? Essa coisa de reconstruir a solidariedade, reconstruir aquilo que o neoliberalismo efetivamente destrói. Aquilo que efetivamente é a agência do neoliberalismo, né? E para isso tem várias formas, mas ele resgata aqui um pouco a ideia da Catherine Malabou, né, de assim, contrapor a flexibilidade que o capital exige da gente, essa flexibilidade de fora para dentro, né, do capital fazendo a gente ter que ser flexível, da gente opor isso com uma plasticidade, que é uma maleabilidade também, mas é de dentro para fora. Da gente ser plástico nas nossas formas de atacar o capital, de enfrentar o neoliberalismo, né? Trabalhar essa solidariedade em espaços diferentes, em níveis diferentes, sob formas diferentes, em estratégias diferentes, com táticas diferentes, ser o mais plástico possível nessa luta contra o neoliberalismo. Só assim que a gente vai conseguir o quê? Qual é o objetivo estratégico aqui, no caso dessa guerra? Desenvolver alternativas às políticas existentes. Dar soluções para os problemas. E aí também tem toda uma discussão que eu acho riquíssima, né, de não só dar resposta para os problemas do capitalismo, mas também problemas do comunismo, problemas do socialismo, né? Inclusive tem trabalhos muito bons no CPC, né? O professor Jean-Pierre Caron mesmo, ele tinha aquela proposta dele de marxismo pós-celarciano que dialogava um pouco com isso, né? Porque no final das contas se trata disso, de você, como o Friedman falou, gente, sabe? Eu me imagino muito bem o Friedman, sabe, tendo contato ali com o marxismo e bolando isso, tá? Você tem que deixar as ideias jogando por aí. Se você não tem as ideias jogando por aí, se essas ideias não estão vivas, quando vier uma crise, não vai ter o que substituir, sabe? A gente tem que manter essas alternativas políticas vivas, sabe? Mostrar que existem outras formas de solucionar os problemas. E manter essas ideias vivas até que aquilo que a gente considera hoje como politicamente impossível se torne politicamente inevitável. Porque o capitalismo não vai deixar de ter crise. Com certeza, isso todo mundo concorda. E aí, o que vocês acharam? Vocês concordam com isso? Discordam? Querem me xingar? Coloquem aí seus comentários aí. Vamos debater. Tem aparecido uns debates muito interessantes nos últimos vídeos que eu tenho mandado, então. E contribuam com o canal, por favor. Ajuda muito. Obrigado.